E aí pessoal, tudo bem? Chegamos à aula número 4, que agora vamos falar dos manejos dos adultos, das nossas matrizes. Elas são um dos nossos bens mais preciosos. A gente precisa cuidar muito bem delas, uma vez que são elas que vão produzir nossos ovos e pintinhos, que vamos aumentar a nossa criação e vender posteriormente. A dica aqui é criar os animais por baia. Vocês vão acompanhar agora várias visões, tá, do meu galinheiro. Então eu vou mostrar uma visão frontal dele, as baias todas divididas, elas são todas feitas com piso de concreto, tem 4 tijolos de altura por todos os lados dele, e aí foi rebocado, e no fundo a gente colocou algumas placas, tá, para também proteger do vento, enfim, tem placa, tem lona, enfim. Vocês vão ver aí, tem uma visão agora frontal. Vocês também vão observar o sombrite que eu tinha conversado com vocês, que eu tinha feito em minha instalação sentido norte-sul. E aí, para amenizar o sol que bate o dia todo, eu coloquei esse sombrite meio improvisado que faz sombra para elas também, tá? A vantagem da gente separar por baias é que os animais ficam mais bonitos, a gente separa do jeito certo, então por cores, por raças, bem bonitinho e funciona super bem. Eu indico, como falei, se você não tem ideia de como começar, as 5 baias de 2x2. As minhas, elas são 1 e 4x2. Então, eu indico já um pouquinho maior, porque eu vi que se fizesse maior, ficaria melhor para elas, tá? Então, 4 tijolos de altura de todos os lados e o restante a gente dividiu com tela. Ele é coberto com Eternite e como eu já falei, a gente precisa fazer no sentido leste-oeste, porque aí o sol passa na cunheira do nosso galinheiro na parte mais quente do dia. A alimentação das aves ela pode ser feita uma vez ao dia ou à vontade. Nessa idade elas consomem de 100 a 110 gramas de alimento por dia em média por cabeça. A dieta que eu indico é ração de postura mais vegetais, ou ainda utilizar o concentrado de postura mais milho moído. Então vocês estão observando a diferença das alimentações de acordo com a idade dos animais. Quando eram pintinhos, era ração inicial ou concentrado inicial. Quando são frangos, era ração de crescimento ou concentrado de crescimento. E agora, quando são adultos, é ração de postura ou concentrado de postura. Tá? São 3 rações, 3 fórmulas diferentes. Tá? O que eu uso é essa última opção, que é o concentrado mais o milho moído. Ele fica um pouco mais em conta. As aves precisam de uma baia que forneça um bom ambiente, onde elas tenham bem-estar. Então, elas precisam ciscar, elas precisam se sentir livres, precisam poder ter água de qualidade, alimentação de qualidade, enfim. Vocês estão observando aí no vídeo que elas estão bem calmas. Eu fiz vários takes das minhas aves calmas, elas tomando um solzinho, elas ficando nos puleiros, enfim. É importante isso. Para as aves é importantíssimo o puleiro, por exemplo. Às vezes a gente não valoriza muito e a partir da idade de frangos eles precisam de puleiro. Façam com que eles se sintam mais seguros, eles gostam de dormir no puleiro. Tem uma baia minha, vai aparecer, não sei se agora, um pouco mais para frente no vídeo, de mini cornish que eles adoram ficar nos puleiros. A cama, da mesma forma, é essencial, de 5 a 7 centímetros de altura. Da mesma forma que eu falei para vocês, pode ser de palha, pode ser de cepilho, pode ser de feno, enfim, o importante é ter a cama. Como vocês estão observando no meu galinheiro aí, a gente tem cama de feno ou de cepilho. Temos as duas opções. Em relação aos bebedouros, a gente pode usar os grandes pendulares ou os automáticos. Eu vou mostrar para vocês agora o sisteminha dos bebedouros automáticos, tá? Que são os que eu uso na minha criação. Eles são um pouquinho mais caros, eles dependem de uma instalação com canos ali, mas são muito funcionais. Eu tenho uma praticidade muito grande, então eu preciso encher o reservatório de águas delas uma vez por dia, ou então se é ligado direto na tua caixa d'água, fica lá automático, você não precisa encher nunca, e não me estresso durante o dia. Vai saindo água automática ali, pelo copinho, que tem um sisteminha de boia e é tranquilo. Então ele é um pouquinho mais difícil de instalar, mas ele é muito, mas muito funcional, muito bom mesmo. Então ele só suja ali de vez em quando, aquele copinho é facinho de limpar, passa o dedo, limpa. Vocês estão vendo aí no take como que funciona um pouquinho desses bebedouros aí, Teve um deles aí que eu apertei até um pouco demais, saiu muita água, mas normalmente quando é a galinha, ele não tem problema de vazar não. Além da praticidade, eles permitem uma economia de água. Então a gente vive, hoje em dia num sistema que a gente não pode gastar muito, tem que ser consciente e sustentável, então a economia de água é muito bom.
Além disso, precisamos de ninhos adequados. Eu já tinha conversado com vocês, né, sobre a questão dos ninhos, né, que é muito importante, muito mesmo, para a questão dos ovos, a qualidade dos ovos. Então é importante novamente se atentar que precisamos de ninhos. Ninhos e puleiros são duas coisas que são fundamentais para a instalação das matrizes. Da mesma forma, precisamos fornecer vegetais para suprir as demandas de vitaminas desses animais. Então, além de promover um bom ambiente, precisamos promover, além da ração equilibrada, vegetais para que eles tenham vitaminas e botem bem. As galinhas ornamentais são galinhas de temporada, como eu também já havia comentado. Então elas vão começar a postura por volta de junho, maio, e aí encerram a postura lá por dezembro, janeiro ou fevereiro. Então elas não botam sempre, durante 100% do ano. Na época que elas não estão botando, nós podemos até só fornecer, por exemplo, milho, né? Se você quer economizar um pouquinho nessa época do ano. Porém, eu, na minha criação, sempre e não paro, forneço durante o ano todo milho mais concentrado de postura, tá? Eu acho que vale a pena você manter as aves super bem. Você também não pode ter matrizes muito pesadas, reprodutores muito pesados, porque o alto peso atrapalha, né, a questão da reprodução, deles acabarem não conseguindo acasalar direito. Portanto, é interessante você se atentar aos padrões de peso de cada raça que você está trabalhando e não deixar passar muito. Aves muito magras também é prejudicial. Em relação às doenças de matrizes, nós vamos conversar mais sobre isso no módulo 4. Porém, é importante eu já deixar ressaltado para vocês que a gente tem muito problema com piolho e bolba. Também quando a gente não cria em baias, né, e cria solta ou com ambiente com terra, muita sujeira, barro, enfim, eles têm muita ocorrência de coriza, doenças respiratórias que são muito complicadas. E aí quando a gente cria em baia, tudo limpinho, bonitinho, é bem mais difícil desses animais ficarem doentes. O estresse também é uma coisa que a gente precisa cuidar muito, tá? Galinhas estressadas, às vezes, elas podem acabar quebrando os ovos, e aí se elas quebram os ovos e comem, meu amigo, é um problema gigantesco, porque é muito difícil você desviciar uma galinha que está comendo ovos. Isso também é resolvido com ninho de qualidade e ausência de estresse. O que causa estresse nos animais? Muito lote, um lote muito adensado, né? Ração de baixa qualidade, muitas brigas no ambiente não favorável, um ambiente muito pequeno, enfim, todas essas coisas podem causar estresse e a gente precisa estar atento. Em relação às matrizes, também é importante o nosso controle de qualidade. Luiz, eu posso ter várias cores de uma mesma raça e criar elas todas juntas, todas da mesma raça com cores diferentes? Pode. Porém, tem consumidores que não gostam de mistura de cores. Existem cores que elas não se conversam muito bem quando a gente mistura. Portanto, é importante a gente se atentar a essas coisas. Separar pelas cores certas, pelas raças certas, tudo bonitinho. Vou dar um exemplo de polonesas, por exemplo. Nós temos na nossa criação uma baia de polonesas douradas. Lá na baia das polonesas douradas, eu só coloco ou dourado ou camurça. Por quê? Porque são duas cores que se conversam e nunca se misturam. Então eu posso deixar essas duas cores juntas. Mas, por exemplo, eu não poderia colocar uma galinha preta nessa baia, porque as cores iriam misturar e ia prejudicar o padrão. Consequentemente, eu não conseguiria vender. Portanto, como eu já havia comentado com vocês, é muito importante que a gente conheça o padrão das cores e, enfim, dos animais, das raças que estamos trabalhando. E aí também entra a dica da gente não querer trabalhar com muitas raças diferentes no início, porque vai ficar difícil a gente saber tudo sobre todas as raças. É bom começar com uma, duas ou três raças diferentes no início e aí depois ir ampliando, para a gente poder ter um ótimo controle e saber tudo aos poucos. As matrizes são consideravelmente mais resistentes que os frangos e os pintinhos, portanto, a gente vê menos incidência de doenças. Outra coisa que eu vou comentar mais no módulo 4, mas é bom a gente ficar atento, é a verminose. Essa sim tem ocorrência recorrente com as matrizes e é importante a gente ter um plano de vermifugação estratégica. Mas eu vou falar sobre isso melhor no próximo módulo, que é o módulo 4. Algumas outras coisas que a gente precisa se atentar em relação às matrizes são os machos. Às vezes eles têm espora muito grande, isso é prejudicial, precisamos controlar o tamanho da espora. Existem técnicas e métodos certos de cortar a espora. Eu aprendi esses dias, que é que você pega um alicate na base da espora, gira ele e arranca como se fosse uma capa que tem na espora. Mas esses manejos vocês vão ver com o tempo. E também, se vocês tiverem alguma dúvida com isso, é só falar comigo. Eu acredito que até os 2 anos de idade de cada matriz reprodutor, você não vai ter problemas com esporas. Esse problema ele começa a aparecer com aves mais velhas de 2 anos.
Então você já vai estar bem experiente quando você precisar fazer esse manejo. A não ser que você compre matrizes já, né, para o começo da sua criação. Mas eu posso ajudar vocês com isso, é só perguntarem para mim no grupo e a gente pode falar especificamente sobre esse manejo da espora. Mas são coisas que eu preciso já dizer para vocês para ficarem atentos. Uma espora muito grande pode prejudicar o acasalamento dos nossos animais e nós não queremos isso. Precisamos observar também os pés dos nossos animais. Às vezes eles podem ter algum tipo de inflamação, coceira, sarna, enfim. Os pés, eles são muito importantes. Se você vê uma galinha mancando ou que ela não fica no chão, só fica no puleiro, observe os pés. Pode ser que lá tenha alguma coisa. E dependendo do que for, existem vários tratamentos indicados. Mas cada caso é um caso e é preciso ser muito bem avaliado. O que eu estou dizendo para vocês é que precisamos cuidar muito bem de todas as partes do nosso animal. Não é apenas porque ele está bem e não demonstra em tese que está mal ou muito magro, enfim, que ele não pode estar com algum problema. E os pés são um caso disso aí. Brigas também são muito comuns com as matrizes. Quando que essas brigas são comuns? Quando a gente introduz um animal novo na baia. Portanto, essa introdução precisa ser muito bem calculada e pensada. Como introduzir um animal novo? Sempre introduza animais adultos. Jovens eles vão apanhar muito. Essa introdução é melhor feita durante a noite. Quando a gente introduz a ave à noite, é como se elas acordassem juntas depois e pensassem, ué, de onde é essa galinha? Ah, mas se ela acordou com a gente, então ela é daqui. Então a tendência é brigar menos. Mas é importante que sempre que formos fazer alguma introdução de ave nova, estejamos juntos acompanhando desde cedo para evitar que as brigas fiquem muito feias. Brigas leves é normal, porque as galinhas são animais bem territoriais. Mas não podemos deixar que essas brigas atinjam um nível muito elevado que possa causar até mesmo ferimentos graves e a morte do animal. Portanto, cuidado também com isso. Outro problema que acontece com as matrizes são piolhos. Só que a gente vai falar mais aprofundado disso, novamente repito, no módulo 4, para não precisar ir atropelando todas as informações. Porém, são coisas que a gente vai precisar ficar atento. Para ver se a galinha e os animais estão com piolhos, a gente precisa pegar eles, observar embaixo das asas, perto do rabo, perto da cabeça. E enfim, esse manejo é muito importante. Quando a gente pega o animal e o avalia de perto, a gente tem uma noção muito melhor do que olhando só de longe. A dica que eu quero dar com isso é: pegue os seus animais, observe, tire um tempinho para ficar olhando. Quando a gente pega experiência, só no comportamento do animal a gente já sabe que tem algo errado. A limpeza de camas e troca de camas pode ser realizada a cada 3 meses em média. Essa é a média que eu dou quando são animais maiores, né? Mas também ela pode ser feita, como eu já comentei com vocês nas outras aulas, quando você observar que a cama não cumpre mais o seu propósito, ou seja, está muito suja, está muito úmida, enfim, você tem que trocar antes daí. Ou ainda quando tem um caso de doença, ou algo que você veja que precisa trocar essa cama. Portanto, programe-se para já ter cama armazenada para precisar fazer essas trocas se for necessário. As matrizes de galinha ornamental normalmente ficam em produção até uns 5 anos. Você não vê uma diminuição muito grande dos índices reprodutivos até essa idade. Porém, é interessante, se você tiver capacidade, animais já de qualidade, ir substituindo essas matrizes a cada 3 anos. Então é bom você ir renovando o seu plantel, porque aí as galinhas mais velhas elas começam a botar menos, apresentam ovos mais irregulares, o macho acaba diminuindo um pouquinho a fertilidade, portanto é interessante sempre acompanhar os índices produtivos e reprodutivos do seu plantel. Portanto, novamente repito, a coleta de dados e a informação que os dados nos trazem são muito importantes. É muito importante sempre anotar quantos ovos você está tirando por dia, de quais baias, qual o índice de reprodução desses animais, ou seja, taxa de fertilidade, taxa de eclosão, e isso vai nos mostrar que se tiver uma baixa nesses índices, tem algum problema. E aí, a partir da identificação desse problema, conseguimos pensar numa solução. É muito difícil quando a gente não anota, não tem isso por escrito, né? Porque aí a gente não sabe ao certo se está pior, se está melhor, o quanto que está pior, o quanto piorou, e aonde ir para enfrentar esse problema. Portanto, novamente repito, anotem os dados. Anotem se tem alguma ave que morreu, em qual época que ele morreu, qual o sintoma que ela morreu, porque se isso for recorrente, nós já vamos saber, ela morreu porque tinha muita verminose e foi no mês frio. Então, se sempre for ocorrendo, já sabemos onde precisamos ajustar o manejo. Portanto, anotem dados. Se tiverem alguma dúvida de como anotar, podem me perguntar também. Pessoal, acredito que sobre as matrizes foi isso a aula. Se vocês tiverem novamente alguma dúvida, eu reforço, me perguntem no grupo, o que vocês puderem e o que eu tiver ao meu alcance,
vou estar ajudando e respondendo vocês. Existem algumas características que são pertinentes a cada raça e, portanto, precisamos sempre conhecer os padrões e as características específicas de cada uma. É importante fornecermos uma ração de qualidade, água limpa e um ambiente propício para que elas tenham bem-estar, botem bem e sejam ótimas produtoras para a nossa criação. Até a próxima aula, pessoal. Um forte abraço. Valeu!